Fala nação tricolor, estamos começando hoje o nosso quadro do podcast Toca Tricolor. Vamos trazer algumas informações do São Paulo, bastidores para você, por meio do nosso podcast agora. Por quê? Porque a gente sabe, obviamente, o campeonato está parado. Então a gente eu acho que acredito que vai ficar muito fraco se a gente fizer um vídeo sem pós-jogo, sem pré-jogo, isso aqui do nosso entendimento. E eu acredito que dessa forma o podcast fica um pouco melhor de falar, né? Vocês que também não têm tempo de ficar assistindo o vídeo, só colocar o áudio e ouvindo, né? Acredito que fica mais fácil, facilitando. É, e também vamos começar com a nossa primeira informação, aí que a gente estava falando sobre a volta do campeonato. Né? A federação apresentou um novo protocolo, né, ao Ministério Público, que sugere os jogos depois das 8 horas. Né? A federação se reuniu com o Ministério Público na segunda-feira e tenta a liberação do jogo do estadual, que está paralisado. Né? A federação propôs ao Ministério Público a realização de jogos apenas às 8 horas, após, né, às 8 horas da noite, quando já está em vigor o toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo, né, durante o período de fase emergencial. Além disso, a federação também propôs, né, que aquelas equipes com calendário mais apertado sejam disputadas até o dia 11 de abril, que é quando se encerra o atual período de fase emergencial. Que a preocupação é com os seis times de São Paulo os maiores, mais relevantes, que disputam outros campeonatos além do estadual, que são Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Né, eles disputam Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro também, em abril, maio vai começar, não sei a data real, né, mas está próximo de começar também. E esses times vão ficar um calendário muito apertado se não disputar o quanto antes. Então a preferência para esses seis times de São Paulo aí que tem um calendário mais apertadinho. A gente mas nada oficial, né? Nada oficial que vai voltar dia tal, ainda não tem. Isso ainda por enquanto não tem, né? Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo, das informações do time tricolor, né? O nosso São Paulo que tem umas polêmicas aí com jogadores, né? Entre elas aí a proposta do Rodrigo Nestor, né? Que não quis aceitar, que não aceitou várias propostas que o São Paulo fez, né? O São Paulo está preparando uma nova proposta, né? Mas ainda vê a negociação com o Rodrigo Nestor um pouco difícil, né? O cara também não se ajuda, né? O clube tenta, o torcedor gosta do jogador, mas o cara também quer explorar ao máximo o clube e fica difícil. Mas São Paulo está preparando uma nova proposta, mas vê muito difícil a renovação do Rodrigo Nestor, né? Que pode sair, se não renovar, né? Evidentemente vai ficar livre, pode sair de graça, né? Então a preocupação de São Paulo é essa, um jovem promissor do São Paulo, que aí esses jogadores que o clube ajuda, né? Ali para na categoria de base e chega no profissional, o cara não quer renovar, fica fazendo graça, né? É difícil, né? Mas o clube vai tentar reduzir a diferença entre o pedido do jogador e o oferecido pela diretoria. O jogador está pedindo um valor acima que a diretoria pode fazer, que a diretoria pode concordar, né? E aí fazer o novo contrato, né? O contrato ele tem contrato com o São Paulo até o próximo mês de novembro, né? Até praticamente no final do ano ali, né? E enfim, a proposta deve ficar pronta hoje, quarta-feira, né? Aí vai dele aí se ele vai querer aceitar a proposta ou não, né? Aí ele que vai decidir aí, certo? O São Paulo anunciou também a contratação do meio-campista William, né? Jogador que estava no México, né? Estava jogando no México lá, fez parte da sua carreira lá no México, né? No América do México. Em 2016 ele fez parte do elenco que consagrou campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, né? Então, jogador que ganhou a Liga dos Campeões da América do Norte, América Central, a liga ali da CONCACAF, né? E ele assinou com o São Paulo, contrato até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Acho que no contrato dele, se ele atingir o limite ali de algumas partidas, né, que está proposto, ele renova, né,
o contrato dele automaticamente, né? Então, contrato de produtividade ali, igual mais ou menos o São Paulo está fazendo, que vamos ver se vai dar certo, né? Reduz um pouco o gasto, né? Esse contrato de produtividade que São Paulo fez aí com o Miranda, fez com o Éder, com vários jogadores aí, o Orejuela também, se eu não me engano. E vamos ver se vai dar certo aí, se vai reduzir um pouco os dívida e dá para contratar, né? Vamos esperar aí do William. Eu não conhecia ele. O jogador tem 34 anos, assinou com o São Paulo até o final deste ano, final de 2021. E pode ser renovado aí se atingir o número de partida. Vamos falar também, pessoal, do Gonzalo Carneiro, que deixou o São Paulo oficialmente, né? Já não treinava com o clube há um mês, né? Termina nessa quarta-feira o ciclo dele pelo São Paulo. Um jogador muito fraco, que é da diretoria ainda, da gestão Leco, né? Que contratou ele. Enfim, mas mais uma das contratações inexplicáveis que a diretoria Leco fez. Mas enfim, terminou ele de deixar o São Paulo, né? Após doping. E só 2 gols marcados, pessoal. Só 2 gols marcados. Ele fez 34 jogos pelo São Paulo, apenas 2 gols marcados. E ele vai ser desligado do São Paulo nessa quarta-feira, quando termina o contrato dele com o clube. Ele não vai renovar, falou que não quer renovar e deixa o clube então. O jogador que tem algum problema, né, que passou por problemas ali pessoais, né, questão de doping, né, questão até questões pessoais dele ali, talvez ele queira voltar para o país de origem dele, né, Uruguai. E é isso aí, não joga mais pelo São Paulo, não é mais jogador de São Paulo. Eu não sei se bom, talvez seja bom, né, São Paulo mais um a menos para encher, para ficar ali enchendo o elenco, né, com jogadores fraquíssimos no nível dele. Enfim, esperamos aí que São Paulo não repita esse tipo de contratação, né? Falar também do Muricy, que depois de uma crise de dificuldade voltou a trabalhar no São Paulo, volta a ser de São Paulo, voltou. O Muricy sentiu dores no final de semana passada, foi aconselhado a repousar pelos médicos dele, né? Inclusive os médicos do clube acompanhou ele e tal. Ele em 2015 também passou por uma crise semelhante a essa, ficou afastado também. E enfim, já está de volta às atividades, para quem tá falando aí, Muricy e tal, voltou, já está trabalhando presencialmente no CT do São Paulo, né? A gente pode falar agora da tabela do Campeonato Paulista de 2021. O grupo do São Paulo, para quem não se lembra, é São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bernardo. Né? O São Paulo está em primeiro, Ferroviária em segundo, Ponte em terceiro e São Bernardo em quarto. São Paulo com 7 pontos na liderança, a Ferroviária também com 7 pontos na vice-liderança. A diferença é o saldo de gol, São Paulo tem 7, a Ferroviária tem 4. Né? São Paulo com 2 vitórias também no campeonato. Pessoal, esse é o Clube de São Paulo. O time, né? Aliás, o grupo do São Paulo no Campeonato Paulista. Né? E a provável escalação também de São Paulo, muita gente não se lembra. Ficou tanto tempo parado, né? Bom, são 18 dias, se eu não me engano, sem São Paulo, né? Metade ali de um mês já. Vamos falar a escalação atualizada do São Paulo com as contratações. É o seguinte, o Thiago Volpe no gol. Aí provavelmente ele vai ter uma linha de 3 zagueiros, né? Que é Arboleda, Bruno Alves e Miranda. Miranda meio que centralizado ali. Aí depois tem Daniel Alves, Luan ou Tietê. Reinaldo na ponta, Orejuela na outra ponta, Gabriel Sara ou o Igor Gomes ali no meio campo, Pablo, o Éder e Luciano. Né? Então a provável escalação do São Paulo com as novidades. Eu acredito que o Éder entra no lugar do Pablo, que o Igor Gomes ali entra no lugar do Sara. Eu acho que ali o Igor Gomes rende mais que o Sara tá muito apagado, nas últimas partidas não jogou absolutamente nada. Mas eu acho que é interessante essa mudança aí. E o Tietê, acho que o Tietê não entra como titular. Acredito que o Luan continua ali. E o Luciano permanece ali do jeito que tá, né? Só essas alterações ali. Orejuela, Miranda e o Éder entra ali no time de São Paulo. Que faz essas alterações aí.
Vamos ver se vai ser desse time aí, se vai conseguir almejar alguma coisa esse ano. Falando de dívida também, o São Paulo tem dívida com o Tietê, né? Em aproximadamente 22 milhões de reais, né? 3,25 milhões de euros com o Dinamo de Kiev da Ucrânia. O São Paulo contratou o Tietê acho que parcelou essa contratação, né? E acabou criando uma dívida aí, mais uma dívida deixada, né, pela gestão Leco, né? Gestão Leco Raí, que fez essas dívidas absurdas aí com São Paulo, inexplicáveis, né? Nenhum time tão sério do futebol hoje faz uma contratação tão estranha, né? Do jeito que São Paulo fez, se afundando em dívida ali por jogador fraquíssimo no nível de Tietê, Gonzalo Carneiro também, que foi um valor absurdo que pagou pro jogador, simplesmente inexplicável, né, pessoal? Mas enfim, a gente já tá acostumado, né? A gestão Leco deixou a gente no fundo do poço mesmo. Agora é torcer para a atual gestão aí continuar, aliás, melhorar, né, os cofres do clube e fazendo contratação assim. Essas contratações de São Paulo agora, vamos ver se vai dar resultado, né? Esperamos que dê resultado, né? E isso aí, pessoal. A gente tá começando hoje o nosso podcast. Se você gostou, é só você deixar o seu like aí no YouTube. A gente tá pensando em colocar também no Twitter para vocês acompanharem o nosso podcast. A gente tá pensando em fazer um dia sim, um dia não, trazendo novidade para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, se vocês gostou, deixa o like de vocês. A gente também tá pensando em fazer de dois, eu e o Renan. Na verdade, hoje foi só um teste, né? Vamos aí se vocês gostem aí. E vamos continuar fazendo aí se vocês quiserem, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo podcast. E é nóis.